Em nome de todos que fazem esse projeto maravilhoso, né, que intitula-se Biólogos em Ação pela Vida, que é organizado pelos alunos do quinto semestre do curso de Biologia, contando com o apoio e a orientação, né, das professoras, no caso eu, Bárbara Fernandes, a professora Gorete e a professora Magali. Então, esse momento de hoje que nós planejamos esse mini curso acerca dessa temática que está sendo abordada durante todos os dias dessa primeira semana de ação. Então, hoje nós vamos ter, como participantes e ministrantes aqui, nós vamos ter o doutor Edmar Mesquita Neto, certo? Ele é médico generalista, abordando essas questões da profilaxia em relação à Covid-19, e também nós vamos ter aqui interagindo com ele, né, como eles bem já disseram, nesse bate-papo bem descontraído, o doutor Marcos Salles, que é médico veterinário, abordando essa questão em relação aos pets, o que é que a gente sabe, os cuidados que precisam ser tomados em relação aos pets e aos cuidadores também, ok? Então, eu passo a palavra agora para o doutor Edmar Mesquita para dar início oficialmente ao minicurso, e como eu falei, vocês podem ligar o microfone e perguntar para tornar esse momento o mais dinâmico possível e tentar sanar um pouquinho as dúvidas, que são muitas, né? Tentar sanar um pouquinho essas dúvidas de vocês. Então, aproveitem bastante. Alguém perguntou sobre frequência, também não se preocupem, a frequência eu mesmo realizo pelo aplicativo, ele tem esse controle de quem participou, de quem não participou, e aí depois eu vejo essa questão da certificação. Mas agora, aproveitem, boa noite, e vai ser só sucesso. Então, vamos começar. Muito obrigado, Bárbara, pela introdução. Muito obrigado a todos pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como bem foi falado já nessa introdução, a intenção de hoje é mais fazer um bate-bola mesmo, conversar com um colega, o Marcos, e conversar com vocês realmente sobre o Covid e sobre a relação do Covid com os pets e com outras doenças relacionadas também. Meu nome é Edmar Mesquita, eu sou médico generalista, como a Bárbara falou. Atualmente ocupo o cargo de diretor clínico do Hospital Municipal de Mauriti. Aqui, para quem não conhece, Mauriti é uma cidadezinha aqui próximo de Juazeiro, uma cidadezinha com 50 mil habitantes. E a gente tem enfrentado o problema do coronavírus na disposição do cargo. Pude trabalhar tanto na preparação do município para receber a doença, e estamos agora trabalhando no processo de luta contra o pico da doença, né? Do período mais difícil da doença. E é isso, vamos começar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade a qualquer momento, bem como o professor, se quiser fazer alguma intervenção, professor, começar nosso bate-bola, né? Bem, pessoal, ontem vocês já tiveram uma pequena aula com o Pedro, que é médico, e com a enfermeira Débora, ambos são colegas de trabalhos meus, e eu tenho certeza absoluta que eles já introduziram o Covid para vocês, e já introduziram a doença do conhecimento de vocês. A gente está vivendo atualmente, nesse momento, uma enxurrada de informação. Uma enxurrada de informação em relação ao coronavírus. Se você quer viver nesse momento um filme de terror, basta você ligar em qualquer noticiário, em qualquer momento, que você vai começar a ver uma série de números onde falam de mortes, onde falam de agravos, pessoas que estão há mais de 30 dias respirando por meio de aparelhos, por meio de respiradores. A gente sabe que essa doença veio lá da Ásia, nasceu na China, como o epicentro da cidade de Wuhan, e chegou até aqui. Mas o mais importante, do meu ponto de vista, desse breve histórico, é a gente entender como é que a doença sai lá de Wuhan, na China, e ela chega aqui em Juazeiro, em Crato, em Barbalha, em Mauriti.
Isso se dá porque a doença ela é extremamente transmissível. E essa transmissão se dá principalmente de pessoa para pessoa. Em algum momento, você já deve ter visto aí, acho que até de forma inconsciente, todo mundo meio que já passou por isso. Em Missão Velha também. Já deve ter visto vários tipos de transmissão de doenças, de várias doenças, vários surtos de doença. Por exemplo, o surto H1N1, com a pandemia. H1N1 é uma doença que mata gente pra caramba, e vocês devem ter visto também que o H1N1 começou ali também na Ásia, começou mais ou menos parecido. Vou dar outro exemplo de pandemia, que surgiu ali na comecinho da primeira década do século, 2010, ali, 2005, 2006, naquele período. Foi ali a gripe aviária. Também surgiu no mesmo local, ali na China. E de lá foi para vários locais do mundo. Mas nenhuma dessas doenças se compara com o Covid. Tanto em números de infectados, porque a gente percebe que é visível a preocupação do mundo inteiro, porque muita gente adoeceu. Os números de hoje no Brasil, centenas de milhares de pessoas já estão doentes, a gente está com em torno de 25 mil mortos. Então, por que é que faz o Covid, o coronavírus, ser tão diferente de uma série de doenças que nasceram do mesmo jeito, doenças, muitas vezes, doenças virais, doenças contagiosas, que têm uma transmissão parecida? É muito simples. O coronavírus é uma doença extremamente transmissível. E ela pode ser transmitida mesmo por um paciente que não apresenta sintomas, o paciente assintomático. Então, suponhamos nós, vocês devem ter visto isso, por exemplo, um dos primeiros casos, o primeiro caso que a gente ficou sabendo de Covid, foi que um senhor italiano que veio ao Brasil para pular carnaval. Esse cidadão veio, chegou aqui com Covid, pulou carnaval, festejou, fez aquele negócio todo, adoeceu e tal. Depois disso, ele adoeceu e foi feito o diagnóstico. Nesse meio período, ele transmitiu para uma quantidade X de pacientes, que a gente não sabe quantos são, né, nem muitas vezes sabe quais são, e disseminou a doença. A doença, ela chegou no Brasil exatamente como chegou em todos os países do mundo, com exceção da China, que foi o epicentro, né? Foi o lugar inicial. O vírus sai de país para país, sendo carregado justamente pelas pessoas. E assim, essas pessoas que vão viajando de país para país, de país para país, carregando o vírus, muitas vezes, ou 99% das vezes, não sei o número, mas chega no país assintomático e chega já transmitindo a doença, porque ainda não tem ali realmente uma possibilidade, não tem ali uma imunologia contra a doença, né? Então, pense comigo nesse cenário. A pessoa várias pessoas, entra dentro de um avião, ali essa pessoa vai contaminar aquelas pessoas daquele avião, e vão viajando, vão lá para São Paulo, contamina as pessoas de São Paulo. Essas pessoas do avião pegam uma conexão, vão para Nova York, vão para Paris, e assim a doença vai sendo disseminada no mundo inteiro. Então, você já entendeu aqui, meu colega, por que essa doença é tão disseminante. Mas a gente ainda não entende por que essa doença é tão perigosa. E a compreensão de por que essa doença é tão perigosa, a gente ainda não sabe bem. Os médicos, o médico que disser assim, olha, eu entendo o coronavírus completamente, essa pessoa está mentindo. Porque, na realidade, a gente está ainda aprendendo como o coronavírus funciona no corpo da gente. A gente sabe, por exemplo, que o coronavírus ele gera uma série de alterações no corpo do indivíduo, como, por exemplo, vai gerar plaquetopenia, vai gerar dor articular, vai gerar dor nos olhos, vai gerar coriza, febre alta, muitas vezes. E o que é principal?
vai causar ali uma pneumonia e vai causar no indivíduo principalmente falta de ar, em termos simples, né? Mas a gente ainda não sabe como é que esse vírus causa essa pneumonia. Esses dias, a gente já tem algum tempo, já que já se levanta a hipótese de que, porque o coronavírus cria microtrombos, ou seja, ele coagula o sangue e faz com que esses coágulos façam mal ao pulmão, gerem hipóxia no pulmão, e a partir daí o indivíduo vai ter falta de ar persistente. Tá, essa é uma hipótese muito plausível, só que ainda carece de uma série de estudos. Então, a gente não sabe como a doença funciona. E na medicina, na ciência médica, onde a gente estuda seres vivos, né? A gente precisa, para tratar uma doença, inicialmente, compreender como essa doença funciona. Então, é muito difícil, nesse momento, eu dizer assim, a medicação fulano de tal é ótima, ou então a medicação fulano de tal é ruim, porque a gente não tem estudos, porque a gente não sabe nem como é que a doença funciona nesse momento. Saiu um estudo, por exemplo, ontem, no The Lancet, que é um jornal internacional muito conhecido, e nesse estudo falou, por exemplo, do uso do AS, a nova medicação que pode ter um efeito benéfico com o Covid. O AS, como medicação antiplaquetária, pode prevenir esses microinfartos e causar melhoria ao paciente, mas não se sabe ainda. Então, o que é que nos resta? Para onde é que a gente vai correr? Para onde é que a gente vai? E agora, quem poderá nos proteger dessa doença maléfica? A realidade é que quem vai nos proteger somos nós mesmos. Como? Evitando e pegar a doença. É aí onde surge o princípio do isolamento social, certo? Se eu não tenho uma medida boa, efetiva, medicamentosa que resolva o problema, eu tenho que me esconder da doença. É aquele instinto da autopreservação. Todo mundo já deve ter ouvido isso em algum momento, tá? Num problema, ou você luta ou você corre. Nesse momento, a gente não está dando para lutar muito, porque a gente não sabe vencer ainda. Então vamos correr. E como é que a gente corre de uma doença como o coronavírus? Com profilaxia. Ou seja, a gente tem que prevenir a doença. Vamos lá. Aí se vocês vão lembrar, né? Foi quando começou quando o coronavírus chegou no Brasil, a gente estava todo mundo muito bem sem saber como é que acontecia. Aí a China, logo quando a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil, estava pegando fogo a crise da Itália. Não sei se vocês se lembram. Itália e Espanha ali estava começando a chegar no seu pico, ali 700, 800 mortes e muita gente morrendo na Itália, na Europa, mas na China, como a doença chegou lá primeiro, ela já estava começando a se estabilizar. Então, a gente começou a olhar o que a China estava fazendo para fazer com que essa doença estabilizasse por lá. E a gente percebeu que uma das armas que os chineses usaram de forma muito inteligente foi fazer o isolamento social, certo? Se eu tenho essa doença que é transmissível de pessoa para pessoa, eu tenho que diminuir o contato entre essas duas pessoas para que eu não faça, para que eu interrompa a cadeia de transmissão da doença, certo? Se eu não transmito a doença, eu não adoeço, se eu não adoeço, eu não morro. A matemática é extremamente simples, tá bem? Então, veja bem, a gente viu que a China fez isolamento social e funcionou bem. Então, a gente tinha duas alternativas ali. Ou a gente, no Brasil, parava tudo, fecha tudo, faz isolamento social e resolve o problema, ou então a gente aguarda um pouco mais e vê como a doença se desenvolve. Eu não sei qual das duas estratégias seria melhor, entende? A gente não tem como prever as possibilidades, mas a gente esperou um pouquinho mais. E fez o isolamento social, de fato, quando a doença já estava mais batendo na nossa porta. Por exemplo, o isolamento social no Ceará só foi começar, de fato, quando a doença já estava
ali em Fortaleza, já com muitos casos. Tá. Começamos o isolamento social. E aí, onde é que começa? Aí a gente vai à nossa segunda briga. Ensinar a população quais são as medidas profiláticas mais importantes para combater o coronavírus. E eu vou resumir essas medidas profiláticas em dois pilares fundamentais. São duas coisas muito simples. Um é o uso de máscara e dois é a lavagem das mãos. E agora vamos entender por que é que essas duas medidas são fundamentais, tá bom? Sabe uma coisa, um hábito que você tem e você nem você sabe que tem, mas você tem? É o hábito de levar as mãos aos olhos, ao nariz, à boca, à face, aos ouvidos. Você tem essa mania. Não, doutor, eu nunca fiz isso. Eu nunca tive esse hábito, não lembro de ter feito. Mas você faz. Você faz isso pelo menos 200 vezes durante o dia. E esse hábito é perigoso, porque nas mãos da gente, a gente consegue carregar uma quantidade inimaginável de micro-organismos, certo? Quando eu pego em algum objeto, eu posso contaminar as minhas mãos com esses micro-organismos. Agora, pois, por bem vejamos. O vírus entra na mão da gente? Não. O vírus, ele vai penetrar no nosso organismo, principalmente pelas mucosas. Ele vai ser pela boca, vai ser pelo nariz ou pelos olhos. E o que é que acontece? Quando você tem essa mania, esse hábito de levar as mãos, quando você pega ali em algum objeto contaminado e contamina sua mão, e você leva a sua mão à boca, ao nariz ou aos olhos, aí é quando você se contamina. Porque as mãos vão estar contaminadas por esse micro-organismo. Por isso é tão importante a lavagem das mãos. A lavagem das mãos é uma autoproteção. E a máscara, por que é que eu uso a máscara? Porque a máscara não é a autoproteção. Isso aí é uma coisa falsa, é uma coisa que a gente pensa, mas está errado. Máscara você não usa por você, você usa pela sociedade. Nesse momento, quando você sai de casa, você coloca a sua máscara, não é por você, é por todos ao redor. Por quê? Quando a gente fala, quando a gente espirra, tosse, agora mesmo eu, aqui na minha residência, quando eu estou falando, eu exalo uma quantidade muito grande de partículas nas gotas da minha boca, na minha saliva. Essas partículas são carregadas de micro-organismos, beleza? Então, uma pessoa que está contaminada pelo coronavírus, ele vai exalar uma quantidade inimaginável de vírus pela boca, pelo nariz e pelos olhos, tá? A máscara, para a pessoa normal, o profissional de saúde já é outra história, mas para a pessoa normal aqui, que tá andando na rua e tal, está em sua residência, a máscara tem o papel de filtrar, mas o principal papel da máscara é prevenir que as partículas que eu esteja exalando vão para o ambiente, entendeu? Então, esse é o principal motivo da máscara. A máscara, ela é ainda mais importante para quem está doente, porque evita a pessoa doente de disseminar uma quantidade inimaginável de partículas. Foi feito um estudo que mostra que a chance de uma pessoa contaminada passar a doença para uma pessoa sã, se as duas pessoas estão de máscara, mesmo que elas estejam no mesmo ambiente, é de 1,5%. Então, uma quantidade muito reduzida. A Claudivânia Soares perguntou aqui para mim, usar máscaras feitas pelos costureiros quando sair e usar o álcool em gel sempre. Qual a porcentagem de que a gente está seguro, que a gente não vai pegar o corona quando precisar sair? E mesmo não tocando no rosto, é em torno de quantos por cento? É o que eu lhe falei, é muito difícil a gente fazer um cálculo preciso nesse momento de qual é a chance de você pegar a doença se for na rua, porque depende da localidade, depende da quantidade de doentes que tem na sua rua, no mercado, são muitas variantes em torno dessa sua pergunta, Claudivânia. No entanto, eu consigo lhe assegurar que se você tiver com as medidas de proteção,
fazendo a lavagem das mãos, evitando levar as mãos ao rosto, usando a máscara de tecido ou a mais profissional, a chance é extremamente reduzida, você tendo os cuidados com a máscara. Então, vamos prosseguir. Então, assim, o uso da máscara e a lavagem das mãos são as armas que nós, população comum, que anda na rua, que tem que ir no mercado, às vezes que tem que trabalhar, são as medidas que nós temos para, de fato, nos protegermos. A gente não adianta contar com cabelo em ovo, não adianta contar que vai aparecer uma solução milagrosa, uma medicação maravilhosa para resolver o problema, porque o que vai resolver o problema nesse momento é prevenir que a doença agrave. Aí você pode me perguntar, acho que alguém já deve estar até pensando sobre isso. Ah, doutor, mas tem uma questão importante. Coronavírus não mata pessoas que não são do grupo de risco. Aí a gente vai precisar fazer uma definição importante aqui, que é o que de fato é o grupo de risco. São pessoas que, por algum motivo, têm comorbidades ou seja, doenças que enfraquecem ali o corpo da pessoa. Então, vai lá, diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a famosa DPOC, obesidade. Aí você pensa assim, a pergunta que eu mais recebo no meu dia a dia, que pareça. Doutor, eu tenho rinite alérgica, eu sou grupo de risco? Não é, porque a rinite alérgica, ela não enfraquece seu corpo como indivíduo. Mas vamos lá. Quando o indivíduo é de grupo de risco, a possibilidade dele ter complicações mais sérias com o coronavírus são bem maiores. E isso são por diversos fatores que a gente, como médico, como cientista, não domina ainda para poder lhe responder nesse momento. A gente ainda não sabe ainda por que esses grupos de risco, especificamente, são mais suscetíveis a ter doenças sintomáticas. Mas se você é do grupo comum, aliás, como eu, por exemplo, não tenho doenças, se eu pegar o coronavírus, eu tenho 80% de chance de ser assintomático ou ter apenas a doença mais leve. Joia. E por que é que provavelmente não vou ter complicações mais sérias, eu preciso usar a máscara e lavar as mãos? É simples. Para você não matar ninguém. Porque o problema do coronavírus, vamos voltar para o comecinho da minha explanação, tá? Qual é o grande problema do coronavírus? É que ele é extremamente transmissível. Ele transmite demais. Então, eu preciso ter cuidado, porque eu posso transmitir para alguém que não vai ter a mesma sorte que eu. E a responsabilidade é de quem transmite. É por isso que eu tenho que colocar a máscara. É por isso que a máscara é uma responsabilidade social. Porque você que está usando máscara, você salva a vida de uma pessoa que você nem conhece. Pode ser que eu hoje, Mesquita, eu hoje esteja com coronavírus e nem saiba. Mas eu tenho a obrigação de, quando eu for na rua, usar a máscara e me proteger. Eu tenho a obrigação de lavar as mãos para evitar que eu propague a doença. Olha, gente, eu sou profissional de saúde. Eu trabalho, como eu falei para vocês, eu junto com a Secretaria de Saúde e tal, ajudei a bolar as ideias que iriam proteger a gente, lá em Mauriti, lá o hospital, contra o coronavírus, certo? Adaptar algumas coisas. Então, eu me exponho muito à doença. Hoje pela manhã, por exemplo, a gente está no boletim oficial do município, não é segredo a ninguém. A gente tem 3 pacientes internos hoje no hospital de Mauriti que são Covid. E eu tive contato com esses 3 pacientes hoje. Logo, eu posso estar carregando o coronavírus em qualquer lugar do meu corpo agora, nesse momento. Agora, qual foi a questão? Quando eu fui examinar os pacientes, eu tive a obrigação. Usar máscara, usar capote, aquela roupa de astronauta completa, eu usei todinha. Então, eu tenho menos risco do que se eu fosse lá de cara limpa, entendeu? Eu tenho o risco de, por exemplo, se eu não me proteger, eu tenho o risco, por exemplo, de ir no meio da rua e passar para alguma pessoa que pode ter algum problema.
E daí surgem as medidas de profilaxia, certo? A Gorete Alencar falou assim, ó, corro do vírus, uso máscara, cuido da minha vida e da vida, e da vida dos outros. Empatia, lavar as mãos, hábito. E aí, para eu encerrar essa minha participação inicial, tá? E passar a palavra para o Marcos, eu queria dizer para vocês agora, eu vou fazer uma previsão do futuro, tá? Futurologia não é uma cadeira que a gente estuda na faculdade e que nem deve. Mas eu acho que está todo mundo assim, ansioso para saber, e amanhã, e daqui a 3 meses, como é que vai ser. Ó, pessoal, é o seguinte, daqui a 3, 4 meses, o que é que vai ficar disso para a gente? Aprendizado, tá? A gente está passando por esse momento, por uma pandemia, que a gente não sabe as proporções. Pode ser que esse momento seja um turning point da medicina, que a gente nem saiba. Pode ser que esse momento seja mais uma efemeridade. Mas qual é o grande tchan do negócio? Eu tenho para mim, não sei vocês, mas eu tenho para mim que daqui a pouco as pessoas vão começar a transformar o hábito de usar máscaras e de lavar as mãos de uma coisa muito corriqueira. Então, pode ser que daqui a pouco a gente use as máscaras como objeto de moda, tal, um objeto fashion, sei lá. Ou então a gente começa a ver pessoas realmente na rua usando máscara como uma coisa do dia a dia, porque vai ser. A gente vai perceber, como sociedade, que quando você está gripado, seja ela H1N1, coronavírus ou qualquer outro tipo de doença, usar máscara protege a sociedade como um todo de adoecer. E esse hábito me faz remeter a uma das. Eu não vou me lembrar das datas, porque de fato agora não olhei. Mas como foi que foi descoberto essa questão de lavar as mãos, os médicos? Foi justamente quando foi percebido que, lá antigamente, quando estudantes de medicina que lavavam as mãos antes de fazerem partos, esses estudantes de medicina causavam menos infecção nas pacientes. Foi descoberto naquele momento o ato de lavar as mãos. A gente, provavelmente, como sociedade, está descobrindo agora, nesse momento, o hábito de usar as máscaras e que lavar as mãos não é só para o profissional de saúde, é da gente. O brasileiro, diferente, engraçado isso, o brasileiro, diferente de outros cidadãos de outros países, o brasileiro tem muito hábito de lavar, se banhar, tomar banho, por causa dos povos indígenas brasileiros. Então, mas não tem o hábito de lavar a mão. Em países mais desenvolvidos, né, não nesse quesito em particular, mas economicamente falando, o hábito de lavar as mãos é muito presente e o hábito de tomar banho é mais ausente. Então, provavelmente, a gente vai aprender com isso, né? A Graziele Oliveira fala bem assim, se tipo, uma pessoa que está com Covid e não sabe, vai ao mercado e pega em superfícies, como carrinho. Qual a probabilidade de outra pessoa pegar ou tocar? Assim, questão de probabilidade, é a mesma questão da pergunta anterior. A probabilidade não sei dizer, tipo, é 10%, é 15%, porque a gente não sabe ainda isso matematicamente falando. Mas a possibilidade é real. Existe a possibilidade da pessoa assintomática transmitir para uma superfície, você pegar na superfície e adoecer. Mas qual é a questão? Nunca leve as mãos ao rosto se você não lavar as mãos previamente, certo? Eu estou aqui tocando nas minhas mãos e tá tocando no meu rosto porque eu estou na minha residência, já lavei as mãos inúmeras vezes depois que eu entrei aqui dentro. No entanto, a possibilidade é real. Esse hábito de ficar pegando na mão, no rosto, com as mãos contaminadas, deve ser realmente uma coisa que vai cair por terra. Se o professor Marcos estiver me ouvindo, Marcos está por aqui? Se quiser pegar a palavra agora, Marcos. Estou sim, estou sim. Tá Estou aqui tá fora demais. apreciando aqui sua apresentação. É Doutor, com você você foi agora. muito bom, você foi muito feliz na sua fala, quando você fala muito bem aí em relação à questão da higiene. O Covid, assim como outras enfermidades, a forma de se vencê-la é justamente essa, é o quê? Evitar. Como é que eu evito? Eu tenho que ter aquele cuidado comigo e com aqueles que me cercam. Então, a gente quando fala aí da responsabilidade social, do ato de uso da máscara, da higienização das mãos, isso aí a turma tem que estar muito atenta em relação a esse processo.
Como o senhor falou lá atrás, em relação ao isolamento social, tudo isso aí que a gente vê, a mídia divulgando, o dia a dia, os cuidados, as recomendações, tanto dos órgãos oficiais, quanto principalmente do Ministério da Saúde, que deu uma ênfase grande nesse sentido. E puxando um pouco aqui para o que a turma também convidou, né, em relação aos cuidados com os animais em tempos de Covid, não é isso? Como conversei contigo lá no início, para a gente fazer um paralelo, não só em relação ao Covid, em relação às outras enfermidades, que a gente vai discutindo aqui com a turma. Vou falar aqui um pouquinho em relação a algumas dúvidas que muita gente me procurou logo no início, que era justamente a questão sobre cães e gatos. Eles transmitem o problema para o ser humano? Não, eles não transmitem. Os vírus que acometem os animais domésticos, eles são totalmente diferentes do vírus que está aí ocasionando todo esse temor mundo afora. Outra dúvida que o pessoal perguntou, e por que a vacina que existe em cães não funciona nos humanos? Como eu acabei de dizer, o coronavírus é uma família imensa, como a turma da biologia entende mais da taxonomia, que a gente falando, o coronavírus de cães, por exemplo, ele causa gastroenterite em cães. No entanto, não tem associação com o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que é o que causa a bendita da Covid-19. Marcos, e quais seriam os cuidados efetivamente em relação ao PET para não transmitir indiretamente, assim falando, o coronavírus para o proprietário, ou para o tutor, o cuidador, assim falando? Pessoal, o momento não é de isolamento social, então vamos lá, vamos pensar dessa forma. Então, se o isolamento é social, então não vamos evitar os passeios desnecessários, evitar os banhos nos pet shops, quando no manuseio, no dia a dia com os cães, com os gatos, fazer o uso da máscara. Por quê? Porque como é uma doença que é silenciosa até certo ponto, então eu posso espirrar sobre o meu pet e outra pessoa chega e coloca ele no colo. Então, ele pode sim levar, não é que ele vai transmitir diretamente, mas se eu espirro sobre ele, então eu vou jogar as partículas de saliva sobre os pelos, e os pelos vai ser um agente transmissor, assim falando. Então, a ideia é o quê? Evitar o contágio. Como é que se evita? Quebrando o ciclo epidemiológico. Como é que se quebra esse ciclo epidemiológico? Higiene das mãos, como você falou muito bem, questão da lavagem das mãos, o uso da máscara, o uso do álcool gel, para a questão de higienização das mãos. Então, são medidas simples que a gente quebra esse contato com o outro ser, que é de uma pessoa para outra, desse bendito desse vírus, certo? Nesse momento de isolamento social, vou puxar aqui um pouco para a nossa cidade, que é onde o senhor trabalha, e eu também, que é Mauriti, de problemas que a gente enfrenta já no nosso dia a dia. Nós aqui, praticamente, nós temos problemas diários aqui com a leishmaniose, que ela é transmitida por meio do mosquito. Então, já que a turma está em casa, turma, vamos tentar divulgar, o pessoal, cuidar, evitar essa proliferação de mosquitos dentro de casa, porque aí nós quebramos não só o ciclo do Covid, a gente tem como quebrar o ciclo de outras doenças que ano a ano elas causam internamentos hospitalares, causam danos à saúde pública,
que assim deixa algumas sequelas indesejáveis e acaba também levando muitas pessoas a óbito. Quem é que, bom, esse ano mesmo, conversando com amigos meus, já teve óbitos pela dengue, tá entendendo? Conversando recentemente com o doutor Mesquita, logo no início da palestra, aqui a gente teve problemas com percas de pessoas pela leishmaniose. Então, nada mais bacana do que a gente tratar não só a Covid, certo? Então, a ideia é o quê? A Covid, ela veio para chamar a atenção de nosso povo, dos nossos estudiosos, da nossa sociedade como um todo, que se nós não nos precaver, não nos ensinarmos, não buscarmos melhorar o nosso dia a dia, então a gente vai ter futuramente outros problemas que nós não vamos ter o controle. A Covid, ela veio o quê? Ela veio para parar, ela parou tudo para que a comunidade médica, a comunidade científica, os pesquisadores como um todo, voltassem a repensar como tratar a saúde pública. Saúde pública, quando falo em saúde humana, e ao mesmo tempo também falo a questão dos vetores, e a questão das doenças associadas aos pets, que muitas vezes são vitimados de algumas enfermidades, como falei, a leishmaniose. Os cães são incriminados muitas vezes como transmissores, quando não são, eles são hospedeiros, assim como o ser humano. Então, vamos entender o ciclo biológico, vamos trabalharmos juntos, vamos tentar criar um elo de debate, não só nesta palestra, nesse intercâmbio, mas a turma como um todo, passar a discutir, começar a pesquisar, começar a ser curioso. Então, se a Covid veio agora lá da China, então daqui um ano ou dois, pode ser que venha mais alguma outra coisa, se não da China, e algum outro local. Então, vamos começar a pensarmos de formas profiláticas. A prevenção é sempre o melhor caminho. Doutor, se quiser acrescentar mais alguma coisa também. Eu acho que a gente poderia responder as perguntas que tem aqui, doutor. Tem algumas Tranquilo. perguntinhas já. Tem uma pergunta aqui que o Danilo fez para mim, acho que as outras são para o senhor. Eu vou responder a primeira. Danilo Souza perguntou assim: Mesquita, quando se usa máscara, sem aquelas viseiras de proteção, com os olhos expostos, estaríamos correndo algum risco de aumentar o risco de contágio, né? Na realidade, não. Aquela viseira ali, ela funciona muito bem ali mais para profissional de saúde. A gente daqui do meio comum, do dia a dia que vai para o mercado e tal, aquela viseira ali não vai causar tanto benefício, não, tá? Ali, aquela viseira é mais aquele profissional de saúde que está com aquele paciente tossindo perto de você, e quando a gente tosse, joga aquelas partículas, como eu falei, né? Se aquela partícula for direto no seu rosto, nos seus olhos, pode vir a contaminar. Então, aquela viseira é mais para o profissional de saúde, mas para o dia a dia a máscara está mais que suficiente. Doutor? Responder aqui a pergunta da Larissa. Larissa me pergunta se, ao sair de casa e o pet delas sujar as patas, se só higienizar é suficiente. Larissa, quando você for passear, somente a higienização das patas não seria suficiente. Por quê? Mas, Marcos, eu tenho que banhar? Seria o ideal, porque desculpa aí, estão ligando aqui, viu, pessoal? Ou então você tem que evitar o passeio em locais onde circulam muitas pessoas, porque o espirro vai deixar gotículas. Ou então evitar que ela entre em contato com terceiros e as pessoas toquem como um todo. Porque, como eu falei anteriormente, a questão dos PET, a gente protege o rosto, certo? Por meio da máscara. No entanto, o nosso pet ele fica todo pelo e a gente vai colocá-lo no colo posteriormente. Alô? Acho que o Marcos saiu.
Marcos, volta já. Eu acho que eu vou responder as próximas perguntas, para a gente poder esperar enquanto o Marcos não volta, né, gente? Para poder retomar aqui o pensamento, tá? O Balbino, vou ver o seguinte, eu vou ler primeiro a Janaísa Souza, que colocou uma coisa super interessante aqui. As partículas menores ficam em torno de 12 minutos suspensos no ar, e as maiores e as menores podem durar até 3 horas. Que é assim, ó, quando a gente tosse, existem gotículas que são maiores e gotículas que são menores. As gotículas maiores, por serem mais pesadas, elas vão até o chão com velocidade, porque pesam mais. Já as menores, elas ficam sendo suspensas nas correntes de ar. Sendo assim, elas podem ficar por muito mais tempo no ambiente e você pode vir a realmente se contaminar, tá? Aí o Balbino colocou assim, por isso a máscara lhe protege. É esse o motivo que a máscara lhe proteger. Mas a máscara é uma proteção social, como eu falei. O Balbino Silva perguntou assim, o vírus pode ser transmitido mesmo sem ter contato com a pessoa fisicamente? Sim, por causa desse pensamento que a Janaísa colocou. As partículas suspensas ficam no ar. Então, você pode respirar aquele oxigênio e vir realmente a se contaminar, né? Claudivânia Soares está perguntando aqui, doutor Mesquita, sobre esses chás que dizem que pode proteger, exemplo, chá da folha de manga. Isso tem um pouco de verdade ou é mito? Claudivânia, eu quero muito que seja verdade. Eu tô louco para que seja verdade. Mas eu não tenho evidência científica para dizer que isso é verdade ou é mentira. Eu acho o seguinte, eu como médico, o que é que eu faço? Às vezes tem muito paciente que chega para mim com alguma, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, tá com dor de cabeça. Aí pergunta assim para mim, doutor, chá de maracujá, sei lá, faz bem para dor de cabeça, posso tomar? Eu recomendo o seguinte, tome, não vai fazer mal esse tipo de coisa. Então, com certeza, se bem não fizer mal, não vai fazer. Eu acho que o chá da folha de manga carece de muito de evidência clínica, porque a gente não tem nenhuma informação. Mas eu não sei, realmente, de fato. Eu acho que vão haver estudos nesse sentido e tomara Deus que seja realmente efetivo. Né? A Denise Raquel colocou aqui, ó. Quando tenho que ir trabalhar, sempre faço uso de todos os equipamentos. Mesmo assim, fico com uma sensação estranha, como canseira na garganta. Vocês profissionais têm sempre essa sensação? Eles têm. Uma coisa, sempre que você usa esse equipamento, sabe uma coisa que acontece muito? Ardência nos olhos, porque aquele vapor que a gente respira vai muito para os olhos. Então, acaba gerando aquela sensação falsa de que a gente está com aquela dor nos olhos características da doença. Então, agonia, mas pode acontecer. Marcos está de volta? Ô, sim, caiu aqui, mas já estou de volta. Foi capricha aí, siga com o pensamento, eu já respondi o cada de pergunta. Pronto. Siga com o seu pensamento. A Thaís me pergunta aqui sobre os gatos que dificilmente ficam dentro de casa. Os gatos, quando saem para passear, dificilmente também ele deixa todo mundo colocar eles no colo, certo? Então, evitar sempre o máximo também estar com eles ao chegar em casa, já deixar eles sobre a cama, sobre o sofá. Então, dar um lugarzinho dele. Ele tem a caminha, tem um travesseiro. Eu tenho gatos em casa. Os meus, uma não gosta de passear e o outro não deixa ninguém botar ele no colo, só a gente mesmo. Então, dá para manter a higiene pessoal e a higiene do pet dentro de casa. E nem toda hora ele vai estar na rua. Tem também a pergunta aqui da Sandy, que eu acho que não é uma pergunta, é uma participação, Marcos. Ela fala assim, aqui o pessoal estão tomando suco de acerola verde. Não sei se tu viu, Marcos, mas eu acho que todo mundo em Mauriti viu esse áudio. Teve uma senhora que colocou um áudio falando sobre as maravilhosas propriedades curativas da acerola verde em relação ao Covid. Minha gente, pelo amor de Deus, eu acho o seguinte, o brasileiro tem uma característica interessante. Acredita em tudo. O brasileiro é muito inocente. Ó, pessoal, a acerola verde não tem uma quantidade de vitamina C maior do que a acerola vermelha e não é milagroso.
Isso não faz, assim, praticamente diferença nenhuma nesse quesito. Existem estudos que mostram que a vitamina C, ela pode melhorar a imunidade. No entanto, não existe evidência para seres humanos. Eu acho que para pets é um pouquinho diferente, né, Marcos? Mas para seres humanos, a suplementação de vitamina C não é uma característica assim, determinante, não. Vitamina de tudo em demasia, ela se torna prejudicial, certo? Em relação ao suco de acerola, ao suco de laranja, ao leite, todos são benéficos. Em que sentido? No sentido nutricional, na hidratação, na complementação alimentar, porque qualquer paciente, seja ele pet ou seja ele humano, o que é que a gente tem que promover? Tem que promover condições para que o organismo reaja de forma rápida e eficaz. Então, a hidratação é benéfica, os sucos como um todo, seja de acerola, laranja, das nossas frutas cítricas, todos vão promover o quê? Eles vão ajudar na nossa condição imunológica para que a gente reaja melhor diante das inconstâncias, assim falando. Tem mais uma para ti aí. Tem alguma forma? Tem sim. Como a colega falou em cima, você pode higienizar com o lenço umedecido, ou então você pode higienizar tem um shampoo específico para pet. Certo? Durante o banho, ou banha o animal como um todo, ou higieniza as patas. Sempre lembrando que tem que enxugar bem, porque se deixar úmido, ele vai desenvolver outros problemas, como fungo, as próprias demodicose como um todo, que é o fungo associado com a sarna, mas essa higienização dá para ser feita, tranquilo. Se o animal é domesticado, ele vai deixar fazer isso. Eu queria fazer uma pergunta para você, Marcos. Pronto. Eu queria perguntar assim, porque eu, particularmente, em casa, eu tenho 3 cachorros e uma tartaruga. A tartaruga não gosta muito de sair para passear, não, mas os cachorros adoram. Então, assim, o que é que meus cachorros gostam muito de passear e precisam de passear, uma questão assim, de saúde para eles. Mas nesse momento, no seu ponto de vista, o que é que vale mais a pena? Passear com os cachorros ou ficar dentro de casa? Nesse momento, a gente tem que ficar dentro de casa com eles, Marcos, mas eles vão se estressar. Eles só se estressam se você não der atenção, certo? E uma voltinha, pelo menos na calçada, quando não houver movimentação ou circulação de pessoas, pode ser feita? Sim. Ele vê a rua, mas o que é o passeio efetivo? É aquele que a gente sai com a caminhada, leva ele para caminhar com a gente passa meia hora com ele caminhando, ele chega cansadinho, vai tomar água e se deita. Mas se estamos em casa, dá para a gente conciliar, sim, o carinho com o pet, que ele pede atenção, é igual a criança. Ele quer o quê? Ele quer toda hora chamar a sua atenção, certo? Então, se estamos em casa e a situação é uma situação que exige que as pessoas permaneçam em casa, então dá para a gente, meio que, como é que eu posso dizer, ao grosso modo, se resguardar e resguardar os nossos pets. Por quê? Se sairmos, se quebrarmos o isolamento, então nós vamos estar fugindo da nossa responsabilidade social, não só com os nossos pets, mas com as pessoas com as quais a gente vai se encontrar. A Bianca está aqui perguntando, com a abertura dos comércios, você acha que o vírus pode ter uma nova fase, como aconteceu com a gripe espanhola? Acho sim, principalmente se essa abertura ela for feita de toda forma. Aqui no estado do Ceará, o governador Camilo Santana vai fazer essa abertura em 4 etapas, abrindo cada serviço de uma forma diferente. Embora que eu acho que em algumas cidades, eu vou falar, por exemplo, Mauriqui, as pessoas não estão respeitando o isolamento como deveria ser feito. A triste realidade é essa. Eu acho que à medida que a abertura for sendo realmente realizada, as pessoas vão realmente banalizar e abrir tudo realmente muito rapidamente. E eu me assusto com isso, porque eu acho que pode ter um pico de contaminação, principalmente um pico de óbitos. Então,
quem for um pouco mais consciente, tiver essa consciência do risco e puder proteger-se, proteger a sociedade com as medidas de proteção, eu acho sensacional, porque esse isolamento, essa abertura, que eu acho que pode estar sendo até um pouco precoce, pode resultar tanto em um novo pico, como em um novo fechamento daqui a algum tempo. Então, a gente não tem muito como prever, embora que os estudos, né? O desfecho porque, assim, disso. Aqui em Mauriti, por exemplo, a gente está tendo um aumento bem considerável de casos, certo? No curto período de tempo. E essas pessoas que estão hoje diagnosticadas, nós não sabemos a quantidade de pessoas com as quais elas tiveram contato. Assim, eu sempre puxo para cá, porque aqui é a nossa realidade. A gente vê lá no boletim epidemiológico que temos 6, 7 pessoas curadas, assim dizendo, né? Temos tantas em isolamento, mas quantas pessoas não estão circulando, disseminando este vírus e não estão apresentando sinais clínicos? Pois é. Então, Mas como é que a gente pode resolver isso de forma bem simples, Marco? Assim, simples não. É simples o pensamento, mas a execução é muito difícil. É realmente assim, fazer a testagem em massa da população. À medida que você vai realmente fazendo um grande número de testes, a gente vai realmente resolvendo, e descobrindo aquela como é que pessoa vai se está. isolando, né? Porque Exatamente. assim, Lá em Mauriti, a gente tem um grande número de diagnósticos, até um pouco acima da região, se for perceber, Milagres, Brecht, aos derredores, a gente só está perdendo praticamente para Juazeiro. Porque lá em Mauriti foi aberta a unidade sentinela e o número de testes cresceu muito, o número de testados. Por isso esse número grande de infectados. Boa parte dos infectados já foram descobertos assintomáticos, mas é um pouco por isso. As respostas são para você, eu acho. deixa eu baixar aqui. Os cachorros. Não, como eu falei anteriormente, os cães, eles não pegam o coronavírus e não transmitem o coronavírus. O vírus que acomete o humano, ele é totalmente diferente do vírus que acomete os pets. O do cão, eu falei aqui anteriormente, que é o que causa a diarreia canina, juntamente com a parvovirose, ele é inerente dos canídeos. E tem o PIF, que é o da peritonite infecciosa felina, que também ele é específico dos gatos. Então, são enfermidades que são... Acho que caiu novamente para o Marcos, mas ele já retorna. Vamos lá. O Ricardo, pode perguntar, Janaísa. Sinta-se à vontade. Pergunta quantas vezes você quiser. O Ricardo Gomes fala assim, Mas a Edmar, internet está só caindo, pessoal. quer concluir, Marcos? Pronto, só concluir aqui Pronto, conclua. a resposta lá. Pronto. Os cães não transmitem para o ser humano o vírus inerente dele, assim como os gatos. O gato tem a PIF, que é a peritonite infecciosa canina, felina, e os cães têm o vírus que causa diarreia canina juntamente com a parvovirose. No entanto, não existe estudos que comprovem essa transmissão. E como a gente já sabe, doutor Mesquita, não tem associação entre esses vírus. Houve um momento aí em que foi diagnosticado lá na Ásia, no tigre asiático. No entanto, não tem histórico da transmissão dele para o ser humano. Era isso que eu queria entender, porque tem algumas pessoas que falam, e realmente em relação a isso eu desconheço. Então, das hipóteses para o surgimento do coronavírus, esse novo coronavírus, foi uma mutação a partir do coronavírus animal. E eu realmente desconheço essa presença do coronavírus. Não sei nem como é que realmente se manifesta, além da diarreia que você colocou. Você acha que pode ter surgido realmente dos animais, alguma interação entre o homem e o animal lá na Ásia, alguma coisa assim? Assim, pelo que eu já pesquisei, pelo que conversei com colegas e inclusive com médicos, tem-se a suspeita que ele surgiu do morcego, né? Da ingestão, do hábito alimentar do pessoal da China. Só que como
esse vírus, praticamente, ele é de finalzinho do ano, dezembro para cá, o que tem, a gente precisa de quê? Precisa fazer os estudos epidemiológicos para realmente comprovar. Tem que se comprovar, isolar, fazer o. Aí entra o estudo, tanto o estudo retrospectivo quanto o observacional. Tem algumas revistas que já falam, que levantam hipóteses, mas em relação aos cães e os gatos, não tem nenhuma associação da transmissão, nem do cão para o humano, nem do gato para o humano, nem do cão para o gato, nem do gato para o cão. São espécies específicos. Tanto é que lá na página do conselho da gente, tem vários artigos que já falam sobre isso. Tenho tido dúvida com alguns colegas que já estão pesquisando isso aí. Inclusive, quando surgiu o problema do coronavírus, muitas pessoas queriam ser vacinadas com a vacina de cães, e isso não pode ser feito, não tem nenhuma correlação, não tem nenhuma associação entre esses vírus comprovada cientificamente. Então, é algo que é desafiador, é algo novo na humanas, no entanto, não se torna uma zoonose. O Ricardo Gomes pergunta aqui para a gente. Edmar, vi algumas notícias que o Brasil será um dos últimos países a receber a vacina. Poderia explicar o motivo que levou a isso? Na realidade, existe uma série de fatores geopolíticos que fazem isso acontecer. Primeiro, a questão da nossa pirâmide etária, que a gente tem um grande número, aliás, a gente tem um número reduzido de idosos em relação à população geral. Então, como a gente tem muitos idosos, a gente tem poucos idosos, a gente deixa de ser uma prioridade, porque a maior parte da população deixa de ser grupo de risco, nesse caso. Tem uma questão também política pela questão da quantidade de investimento, né, que a gente está fazendo, que a gente está lá na rabada mundial de quantidade de países que está investindo em ciência e tecnologia nesse momento. Então, não faz sentido um país como por exemplo, a Inglaterra, que está liderando, né, os estudos, a gente ganhar a vacina primeiro, porque a gente não está fazendo investimento praticamente nenhum nesse processo. Embora que muitos cientistas brasileiros estão liderando estudos, mas praticamente nenhum aqui dentro do país, porque realmente o investimento com ciência e tecnologia tem sido muito pequeno. E por essas outras questões geopolíticas que aí a gente vai entrar em outras searas. Mas eu imagino que seja isso. Acho que ele saiu. Doutor? Oi, Marcos, está me ouvindo? As perguntas acabaram, né? Acabaram as perguntas. Alguém tem mais interesse em fazer mais uma pergunta? Eu acho que, doutor Marcos, Oi, estão me Bárbara. escutando? Sim. Eu acho que foi só a pergunta de Balbino, que eu acho que vocês pularam, e é para doutor Marcos. Ele perguntou se podia utilizar o álcool em gel na patinha dos pets. Bárbara, e Balbino, eu acho desnecessário você ter que usar o álcool em gel nas patinhas dele. Se você está mantendo ele dentro de casa e está fazendo a higienização correta com o shampoo, não há necessidade de ficar colocando o álcool em gel nas patas dele. O álcool em gel ele é mais recomendado, nesse caso, para o humano, que a gente está sempre a tocar em várias superfícies, está indo para a rua, está recebendo, de certa forma, suplementos dentro de casa, alimentos. Então, o álcool gel, eu creio que seja mais para humano. E a gente, assim, seria interessante, mas a gente explicar por que, já falando das profilaxias, por que o álcool em gel acaba sendo efetivo, né? Isso. E assim, o coronavírus, ele é um vírus circular, mais ou menos assim, e ele tem uma barreira, como se fosse um escudo em torno dele, que ele é formado por uma barreira de fosfolipídios, certo? Esses fosfolipídios, são como se fosse uma gordura, eles são dissolvidos e podem matar o vírus a partir do momento que são dissolvidos, certo? E como é que a gente pode
meio que resolver esse problema. Se a gente lavar as mãos com água e sabão, automaticamente o vírus vai ser destruído, essa barreira que ele tem de fosfolipídio, e ele vai morrer. Da mesma maneira com que a gente, se a gente passar álcool em gel realmente nas mãos, a gente vai dissolver essa barreira do vírus e ele também vai morrer. Qual é a questão? Uma dúvida muito comum. E aí, o que é mais efetivo? Lavar as mãos ou passar álcool em gel? Lavar as mãos é muito mais efetivo do que o álcool em gel. Só que qual é a questão? Passar o álcool em gel nas mãos é muito prático. Você pode levar o álcool em gel para todos os lugares. Já você não pode levar a pia dentro do bolso, entendeu? Então, por isso que você usar o álcool em gel é mais prático e acaba sendo muito... É uma praticidade e você pode levá-lo para qualquer lugar, né? Exatamente. Essa é a vantagem. Agora, se você tem uma pia por perto e pode lavar as mãos, lava a mão. É muito mais fácil e muito mais efetivo. Janaína Souza, quer participar com áudio? Se quiser, pode entrar. Ela disse que o áudio dela está dando problema, acho que é o microfone que não está funcionando. Eu falei para ela escrever, né, para não ficar sem ter resposta para a pergunta dela. Acho que Pois ela é, vai pode... compilar aí, que a história é longa, como diz ela. Vixe, Maria. A história é longa e ela gosta muito de falar. Aí deu certo! Boa Escuta noite a vozes. todos. Eu estou mesquita, eu sou do grupo de risco, porque eu sou DM1. E comecei a apresentar sintomas muito semelhantes à dengue. Então, eu comecei a ser acompanhada por todos os médicos e, de antemão, fomos tratando como dengue. Até que a sorologia saiu e deu negativo para dengue. E foi pedido sorologia também para chikungunya, zika e também deu não reagente, mesmo porque eu já tive anteriormente. Então, eu fui encaminhada para fazer o teste rápido do Covid. E deu não reagente também. A pergunta é, então, o que era que eu tinha? Porque todo mundo na minha família ficou apreensivo por eu ser do grupo de risco. Como eu fiz o teste rápido já após o 12º dia, que foi o dia que recomendaram a ser feito o teste rápido para que desse um resultado mais eficiente, né? Mais certo. Quando deu negativo, todo mundo ficou triste, porque como eu já estava quase que boa e estava todo mundo achando que era Covid, aí todo mundo disse, se ela escapar, todo mundo escapa. Então, o que é que acontece? Minha amiga, ela é médica, está em Fortaleza, e ela fez três testes rápidos e os três deram negativos. Apenas o quarto deu positivo. Qual é a minha dúvida? Esse meu teste pode ter dado falso negativo mesmo eu estando no período de 11º e 12º dia? Bom, eu vou fazer uma suposição, tá? Se eu pudesse chutar, eu diria que você teve Covid, tá? Eu vou explicar por quê. A gente percebeu, eu estava até falando com o professor Marcos quando a gente estava começando, e foi uma coisa que a gente foi descobrindo no dia a dia. Eu, como médico, pegando vários pacientes. Muitos pacientes nossos, a gente de repente começou a perceber que estava tendo um surto de dengue. Assustador na cidade. Muito caso de dengue, mais do que o normal. De repente, a gente fazia a sorologia para esses pacientes, dengue negativo, dengue negativo, dengue negativo. E a gente falava, gente, como é que pode? Plaquetopenia, dor no corpo, exantema, coceira, tudo de dengue, exame negativo para dengue. Fazer a sorologia para COVID positivo. Isso aconteceu com vários pacientes. Agora, o que acontece? O teste rápido, ele é o exame que a gente está usando nesse momento, porque é o exame que a gente tem disponível, tá? A gente não tem muitas opções. Mas esse teste rápido aqui, ele tem uma característica. Ele é muito específico, mas ele é pouco sensível. Doutor, não entendi nada. Traduza, pelo amor de Jesus Cristo. Eu vou traduzir. O que é um exame específico? Ele é um exame, ele é muito bom
para dizer se a pessoa está doente, para dizer se a pessoa está doente daquela doença. Mas ele não é um exame sensível, ou seja, ele, às vezes, erra com frequência. Então, trocando em miúdos, o que é que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se o exame, porventura, der positivo, se o teste rápido der positivo, você não tem o que discutir, é positivo e pronto. No entanto, se ele der negativo, você pode duvidar dele, entendeu? Então, naquele momento, o que é que eu, se eu fosse o seu médico assistente, o que é que eu lhe recomendaria? Que você realizasse um novo teste dentro de 10 dias. Ele pode, se você fizer um teste hoje, por exemplo, ele pode dar positivo por causa do padrão de imunoglobulina que ele pega. Ou naquele momento que você fizesse um teste suave, ele é bem mais sensível, entende? Aí, puxando aqui o que o Balbino está perguntando. O Balbino perguntou aqui, ó. Porque sempre recomendam ser feitos exames entre 7 e 10 dias. Porque o exame, ele pega duas imunoglobulinas, IgM e IgG, ok? O IgM, ele sobe logo no começo da doença, mas o IgG demora um pouquinho mais para aparecer durante a doença. Então, entre 7 e 10 dias da sintomatologia, você apresenta a doença com maior quantidade de imunoglobulinas. Ou seja, nesse período de 7 e 10 dias, é mais fácil o teste rápido estar positivo, focando em miúdos. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha a doença coronavírus presente no terceiro dia, o exame tem mais chance de errar se você não fizer nessa janela de dias, entre 7 e 10 dias. O Balbino, ele trabalha com a gente lá no hospital, então a gente sempre bate muito nessa técnica, né, Balbino? Vamos fazer o exame entre o 7º e o 10º dia, sem fazer 7º e 10º dia, porque realmente é nessa janela que o exame dá positivo. Satisfeita, Janaísa? Deu para entender? Boa noite. Boa noite. Doutor Mesquita, aconteceu com uma colega de trabalho minha que ela teve alguns sintomas gripal, ela teve tosse, febre também, e foi num ponto que tem aqui em Mauriti, né, na Sentinela, fala, né? Isso. E fez o teste rápido. Deu negativo. Eu até orientei para que ela não voltasse a trabalhar, pedisse um atestado. Mesmo assim, não foi orientada a fazer um novo teste, apesar de ter poucos dias que ela estava com sintomas. E ela voltou a trabalhar. Graças a Deus, não estou indo trabalhar sempre, para não ter tanto contato com ela. Na realidade, Denise, a orientação da Secretaria de Saúde de Mauriti e praticamente todos os outros municípios é que se o teste rápido for negativo, você espere a janela dos dias da doença e repita o exame, que ele pode vir a positivar, ou no fluxograma oficial do Ministério da Saúde do Estado do Ceará, e nesse mesmo fluxograma do Ministério da Saúde da Federação, fala que se você tiver, por exemplo, idade avançada, ou se você tiver algum fator de risco, como os casos da Janaísa que tem, por exemplo, que é DM, você pode, nesse período da doença, fazer o suave, porque o suave não vai ter erro. Então, mesmo que, porventura, o teste rápido dê negativo, você faz o suave ali, o suave demora mais para sair o resultado, mas ali ele não vai ter errado. O suave, como é que a gente faz? A gente pega, falando agora não do exame particular, mas no Ministério da Saúde, como é que a gente faz o suave? Pega 2 cotonetes, introduz um em cada narina, a gente vai colocar bastante, então é um exame incômodo, não é doloroso, mas ele é incômodo. Então você vai colocar o suave em cada narina e vai fazer na garganta esse suave, porque aí a gente leva esse exame, vai para Fortaleza, passa pelo laboratório lá, e a partir disso a gente tem um diagnóstico mais fidedigno. Aí a Janaísa fala assim, ó, fiquei muito satisfeita, mas por conta do número de testes disponível, eles não quiseram refazer. Aí é uma questão assim, que aí já foge da questão de saúde pública, é uma questão mais socioeconômica. Infelizmente, a gente não tem tantos testes como gostaria,
a gente não tem, infelizmente, mas a gente, na medida do possível, está refazendo. E o Balbino pergunta assim, por que o teste rápido ele só é confiável 40%? Porque ele só é 40% sensível. 60% dos pacientes positivos podem vir com um exame negativo. Então, teste rápido negativo não quer dizer que a pessoa não teve a doença, infelizmente. Mas, e a Graziele pergunta assim, doutor, um parente meu teve contato direto com 3 pessoas que testaram positivo. No dia que soube, realizou o teste rápido e deu negativo. Esperou 8 dias e fez o teste rápido novamente, a qual deu negativo de novo. Ainda há chance de erro? Infelizmente, há. Como o Balbino falou, o teste só é confiável 40%. Se fosse outro padrão de teste, como, por exemplo, as imunoglobulinas no sangue, ou suave de orofaringe, seria mais confiável, mas o teste rápido, infelizmente, ele falha. Quer acrescentar alguma coisa, Marcos? E o raio-x de pulmão, doutor, que dá para mostrar a inflamação no intervalo de 7 a 15 dias, se o paciente, a pessoa que entrou em contato tiver sentindo os incômodos e tiver dando negativo no teste, então seria bacana fazer um raio-x de tórax, não é isso? Que aí poderia se Isso, verificar a inflamação pulmonar. isso. O raio-x de tórax, ele pode apresentar infiltrado pulmonar, que nada mais é do que a pneumonia, né, causada pelo COVID. Mas, por exemplo, Marcos, vale salientar que se o paciente ele tiver COVID, mas não tiver a pneumonia, que pode acontecer, ele pode não manifestar a pneumonia durante a COVID. O raio-x vai dar totalmente normal, mesmo ele tendo Isso. corona, né? Então, assim, A sugestão só de exame complementar para uma pessoa que esteja sentindo incômodo, não é isso? Para ajudar isso, no tratamento, verdadeiramente falando. Porque se ela está tendo incômodo, está tendo a tosse, está tendo a febre, está dando negativo no teste, então, porque o Covid em si, ele não é ele que está levando a óbito, ele está potencializando para outras enfermidades fazerem o serviço pesado, assim dizendo. o Ricardo Gomes, que também está puxando essa questão, Marcos, ele fala assim, ó, porque há pessoas que apresentam sintomas mais leves e outros sintomas mais graves. A intensidade da doença se deve a quê? Se deve a uma interação multifatorial de coisas. É do indivíduo, é da imunologia do indivíduo, é da viremia da Janaína, o doença. Covid ele não acomete os pets. O Covid ele é inerente do ser humano. Nos pets, a enfermidade é outra, como eu já falei anteriormente. A Valéria perguntou aqui, ó. Tive alguns dos sintomas por mais ou menos 7 dias e fiquei boa, graças a Deus. Não fiz teste nenhum e agora eu fico pensando se tive corona. É possível? É possível. Se você quiser saber se você teve corona, você pode fazer um exame. A gente não tem no serviço público no momento. Os serviços privados estão cobrando 350 chibatadas, R$ 250 nesse momento, que é um exame de IgG e de IgM, e se você teve a doença, vai vir com IgM positivo, aliás, perdão, vai vir com IgG positivo e o IgM negativo. Você pode fazer se você quiser, tiver esse dinheiro disponível, quiser saber, você pode ficar à vontade nesse sentido. Com solicitação médica você faz. Mas acontece bastante, né? E voltando para a questão que o Ricardo falou, realmente assim, a manifestação depende de muita coisa, depende do indivíduo, depende da pessoa, do próprio ser humano. Cada indivíduo tem um tipo de corpo e vai se manifestar de uma forma. O coronavírus, ele vai se manifestar de formas diferentes também em cada indivíduo. Se o indivíduo for mais fragilizado, ou seja, tiver mais fatores de risco, mais comorbidades, ele tem a possibilidade maior de ter a doença. Mas a gente não tem ainda elementos para identificar qual é o motivo específico da doença apresentar gravidade ou não. Nos PETs, Marcos,
as doenças que causam coronavírus, além da diarreia, isso que você falou, existe alguma outra patologia que pode manifestar? Em cães, o coronavírus em si, ele potencializa mais o efeito da parva, porque a parvovirose ela é mais agressiva, ela é quem causa uma maior destruição epitelial, o paciente ele desidrata rápido, ela causa uma doença, o animal ele praticamente ele faz o cocô com sangue vivo, tá entendendo? Então, esse vírus, o que é que ele faz dentro do organismo? Ele danifica o organismo a tal ponto que as infecções secundárias é quem vem e leva o animal a óbito, juntamente com o processo de desidratação. Então, no tratamento que a gente trabalha na gastroenterite, principalmente na hemorrágica, é o que? É promover a hidratação e controlar as infecções secundárias. No intervalo aí de 7, 10 dias, nós conseguimos recuperar o paciente e ele consegue restabelecer as funções gastrointestinais dele. Mas pode sim causar lesões cardíacas, lesões pulmonares, porque esse vírus nos animais, ele tem predileção por células que têm intensa germinação, né? Multiplicação rápida. Por isso que ele é tão agressivo nos pets. O Maurício fez a pergunta de $1 milhão, né? Maurício perguntou aqui: quem já teve o Covid e já foi curado, tem a possibilidade de pegar de novo? Maurício, eu queria muito responder essa pergunta para você. Queria muito. Porque eu queria muito saber essa resposta. O que é que acontece? Estudos mais recentes mostram que cerca de 70% dos pacientes contaminados por coronavírus manifestam as imunoglobulinas que representam ali uma imunidade. 30% não manifesta. Então, existe a possibilidade, segundo esses estudos mais recentes, existe a possibilidade do indivíduo ser contaminado 2 vezes. E já existem casos na literatura de pacientes que pegaram o coronavírus 2 vezes. No entanto, essas pessoas são minoria. Ao que parece, pode acontecer da pessoa pegar coronavírus 2 vezes. Mas, como tudo que envolve coronavírus, ainda carece de estudos para mostrar para a gente um direcionamento maior, né? A Thalita, não sei se a pergunta é para mim ou para você, mas ele fala assim, ó. Ela fala assim: tendo em vista a abertura gradual do comércio aqui em Juazeiro do Norte, e segundo o governador, para que essa decisão fosse tomada, teve todo um estudo. No Chile, houve a abertura do comércio de forma prematura, e com isso, houve muitos óbitos como consequência. Aqui no Juazeiro, vai estar no mesmo caminho, já que ainda não ocorreu o pico de infectados. Thalita, estou muito preocupado com isso. Acredito eu que é prematuro ainda para fazer essa abertura do comércio. Aqui no interior, lá em Fortaleza, o pico já passou. Foi há umas 2 semanas atrás. Então, lá em Fortaleza está legal para começar a abrir. Aqui eu não sei ainda. O governador, quem teve a oportunidade de ver o que ele falou assim: isso é um teste, a gente vai testar essa abertura e ver a partir daí como é que se comporta. A realidade é que o governador tem sofrido uma pressão política muito grande pela abertura, porque ainda tem uma parcela da população, uma parcela de descerebrados, desculpa dessa forma, que é contra o isolamento social. Aí gera essa abertura meio que precoce das coisas. Mas eu acho assim, independente do que o governador fizer, a questão é social. A gente fazendo nossa parte, a população fazendo nossa parte, sendo bem informada, eu acho assim. Por exemplo, aqui tem 57 pessoas nessa sala nesse momento, e essas 57 pessoas estão pegando essas informações. Se essas 57 disseminarem para cada um, disseminar para mais 57, disseminarem a informação, a gente vai ter logo a população ciente de que esse isolamento é importante, e que o uso de máscara é importante, que a lavagem das mãos é importante. Então, independente do que o governador fizer, a gente fazendo nossa parte é o mais importante. O Balbino, ele fala assim:
qual a medicação pode ser usada para prevenir a imunidade. E a Janaísa emenda, né? Balbina, eu uso própolis vermelha. Inclusive, está iniciando uma pesquisa em Maceió, Alagoas, com um paciente que testa positivo, para ver como ela vai evoluir com a doença. Isso é uma questão interessante. Como a gente já falou, existem várias medicações, vitaminas e suplementos, alguns que prometem coisas milagrosas e outros que estão em fase de teste de estudos. Alguns que já caíram por terra. Por exemplo, a gente sabe que a vitamina C tem algum benefício. No entanto, a suplementação dele, você comprar a vitamina C no mercado, não faz tanta diferença assim, a ponto de você estar se preocupando com ela. A realidade é que eu acho que Janaísa matou a pau quando ela falou o seguinte: pesquisa. Tudo que a gente vai fazendo como cientista, acha que esse minicurso tem vários cientistas, né? Tudo que a gente faz tem que ser baseado em evidência científica. A gente não pode trabalhar com base em tiro no escuro. A gente deve sempre trabalhar com base em estudos científicos para a gente nos direcionar, porque a gente está fazendo o que a gente faz hoje com base em estudos científicos. Porque se for para fazer as coisas com base em achismo, daqui a pouco vai ter gente fazendo sangria terapêutica em paciente, vai ter gente, sei lá, fazendo todo tipo de, desculpa, vai fazendo todo tipo de putaria com os pacientes, como se fosse ser alguma coisa realmente efetiva. Então, a gente, como cientista, tem que trabalhar dessa forma. Concorda, doutor? E assim, doutor Mesquita, só complementando o que você fala, que tenho vários amigos que são médicos, e nesse primeiro momento, o que está se complementando? Como o problema não nasceu aqui no Brasil, assim, a gente hoje, os meios de comunicação, eles nos faz ter contato com pessoas que primeiro entraram em contato. Então, esses estudos, a maioria deles que estão lançando aí, são estudos observacionais. Então, a questão da imunidade em si vai depender de cada organismo, de como você trata o seu organismo, certo? No dia a dia. Com exceções de algumas pessoas que já possuem a imunidade comprometida, já são idosos, estão passando por algum tratamento, imunossupressão, tratamento de câncer. Então, nada mais justo de que nesse momento em que vai ser aberto o comércio, beleza. Então, qual é a preocupação que a gente tem que ter? Nós paramos, nós já sabemos como evitar a disseminação. Então, o que nós temos que fazer? Então, é continuar evitando expor as pessoas de maior risco. É buscar se proteger ao sair de casa. É o uso de máscara, a higienização pessoal, é o cuidado com o nosso idoso, é o cuidado com a pessoa que tem a fragilidade imunológica. Então, é uma decisão social. É cada pessoa tentar fazer um pouco mais do que eu faria em outros momentos. A gente não pode simplesmente achar que o comércio vai voltar ao normal e a gente vai voltar ao normal. Não. As coisas vão começar a caminhar, mas tem que caminhar de uma forma diferente. Eu tenho que olhar de uma forma diferente para evitar que aconteça como acontece em outros países. Não é que vai voltar ao normal, as coisas vão começar a voltar. No entanto, não é em estado de normalidade. É cada pessoa tentar disseminar o conhecimento e buscar se proteger e proteger os seus semelhantes, os seus imunos comprometidos. Eu até vou puxar o que você falou aí, Marcos, para puxar um dado alarmante aqui, que eu vi hoje, que mostra que aqui no Brasil, 65% mais mortes em pacientes que não são do grupo de risco em comparação com pacientes da Europa. Então, se você pegar, por exemplo, pacientes europeus que não são de grupo de risco e pacientes brasileiros que não são de grupo de risco, os brasileiros morrem 65% mais. E por que é que isso ocorre? É muito simples. Isso ocorre porque o público brasileiro ele é mais carente socioeconomicamente,
um acesso mais difícil à saúde pública de qualidade, e a gente tem uma dificuldade de disseminação de boas informações. Como eu lhe falei, o brasileiro é muito inocente, o brasileiro acredita em tudo. Então, por exemplo, o que acontece? O brasileiro cria uma sensação de falsa segurança. Vou citar um exemplo. Como já foi falado aqui, a questão da acerola verde, né? O pessoal pensa assim, eu já sei que a cura do coronavírus é a acerola verde. Então, eu não tenho por que usar máscara. Não tenho por que lavar as mãos. Infelizmente, muita gente pensa dessa maneira. Janaísa falou que o própolis já tem comprovação científica em relação à questão da imunidade. Eu fico muito feliz em saber. Minha avó já usava própolis em mim desde que eu era criancinha. É muito bom saber que é efetivo. Tem muita coisa que a gente fazia, por exemplo, óleo de piqui. Eu sou nascido do Crato, terra do piqui. O pessoal fazia demais e foi descoberto que o óleo do piqui tem muito fator anti-inflamatório. A gente já usava com esse intuito, né? Há muito tempo. Ela fala também da questão da boa alimentação. A boa alimentação é a chave do negócio. Acho que tudo que a gente faz, a gente tem uma boa alimentação, a gente vira saudável, né? A raiz, assim, da nossa saúde é o que a gente se alimenta. Tem uma frase que fala, a gente é o que a gente come. Né? Então, se a gente se alimenta bem, vai ter uma boa saúde. A Wedla fala assim, um fato importante de se atentar, além do uso correto da máscara, bem como sua higienização e forma correta de retirada. Show de bola. Ela fala também, muitas pessoas pensam que apenas pelo fato de estar usando a máscara, estão protegidos e acabam pecando em outros aspectos preventivos. Marcos, você gostaria de demonstrar como é a retirada correta da máscara, já que você está com a máscara no rosto? Sem tocar na frente da máscara, pessoal. Estou tirando com uma das mãos, mas o correto mesmo é com as duas e sem colocar a mão na máscara nessa parte. Por quê? A mão vai levar até a máscara. Exatamente, porque quando você toca no tecido, você vira ali, se contamina e pode levar a mão ao rosto de novo. Então, sempre faz a retirada da máscara aqui pelos elásticos, né? Puxando com as duas mãos, você não se contamina. A máscara deve ser lavada com água, sabão, e você sempre passa o ferro quente na máscara para terminar a sua higienização. É mais importante também. E Balbino pergunta assim, quando o paciente está com Covid-19, quais são, no caso, as medicações que pode ser feita? Bom, outra pergunta de $1 milhão. Como tratar o paciente com Covid? O paciente com Covid-19, ele é tratado primariamente com suporte hospitalar, certo? O que quer dizer suporte hospitalar? Eu vou fazer uma boa hidratação nesse paciente, eu vou fazer oxigenoterapia, ou seja, eu vou fazer oxigênio enriquecido ali de forma contínua para ele não dessaturar, ou seja, para ele manter a saturação de oxigênio no sangue sempre fluente. Eu vou manter esse paciente com decúbito elevado, ou seja, eu vou levantar o leito para que ele não aspire essa secreção e não gere uma pneumonia. Se esse paciente tiver pneumonia, eu vou tratar ele com antibióticos, porque essas pneumonias geralmente têm infecção bacteriana associada. Então, tenho que fazer antibiótico, e eu vou fazer mão de 2 antibióticos no nosso protocolo. A gente faz ceftriaxona, que é um antibiótico de largo espectro para bactérias, e a gente usa azitromicina. A azitromicina, a gente usando ele mais como modulador inflamatório do que em si como um antibiótico. E a gente vai fazer suporte com antitérmico, com medicação antiemética, que a gente sabe os casos. E vai prestar atenção em outras comorbidades, ou seja, atenção laboratorial, fazer exames com frequência para saber como é que está a função renal do paciente. Se o paciente tiver falência respiratória, a gente vai lançar mão do uso do respirador. No momento, a medicina discute se o paciente deve ser intubado precocemente ou a gente deve esperar até o último momento para intubar. Em geral, nas patologias, a gente costuma intubar o paciente só quando realmente ele precisa da intubação. Mas já se discute
o hábito de intubar o paciente de forma precoce para ele ter uma sobrevida maior do pulmão, para recrutar mais alvéolos, aquele negócio todo, que é muito técnico. Mas basicamente é isso, é suporte hospitalar, tratamento da pneumonia. Se o paciente não tem diagnóstico confirmado ainda, eu vou fazer uso de Tamiflu, que é uma medicação muito boa no caso do paciente ter suspeito de H1N1, e por aí vai. São muitos tratamentos e a partir daí a gente individualiza. A Rosângela Ramalho coloca aqui, que eu acho que até que é o Maurício, né? Sei que o isolamento domiciliar é a melhor forma. Como já sabemos que tem 57 que foram testados positivos. Se o município disponibilizasse uma escola para colocar essas pessoas isoladas da família, será que não iria diminuir os casos? Porque sei que tem muitos deles que foram testados positivos, mas não para em casa. O que é que deve, que é o dever dele, né? Eita, como você picou, foi difícil agora. É muito complicado a gente restringir o direito de vir dos pacientes, sabe? Eu não sei, aí a gente precisaria de falar com um advogado, uma coisa, alguém assim, porque realmente, do ponto de vista médico, eu não sei se a gente tem o direito de restringir o ir e vir das pessoas, assim, a esse ponto de prender em uma escola, de prender em um local, para conseguir manter esse pessoal isolado. É uma questão muito difícil. Essa técnica que você falou, Maurício, é uma técnica sanitarista. Usavam muito isso até a metade do século passado, que eram os sanatórios. Você deve ter visto sanatório para tuberculose, sanatório para paciente que tinha hanseníase, são doenças contagiosas, que o pessoal realmente encarcerava as pessoas lá. Mas, do ponto de vista médico, isso pode ser um pouco antiético, prender os pacientes dessa forma. Embora que eu entenda essa questão, mas a gente precisaria de um apoio jurídico para dizer se isso é legal do ponto de vista do direito ou não. Quer acrescentar alguma coisa, Marcos, em relação a isso? Sim, doutor. Eu acho inconveniente você ter que pegar esse pessoal, isolar todo mundo em um mesmo local. Assim, eu creio que o tratamento domiciliar, um paciente, de certa forma, isolado do outro, a gente evita a multiplicação de problemas. E aqui a gente tem que pensar não só no Covid, a gente tem que pensar nas doenças associadas ao Covid. Então, se eu levar um grupo de pessoas que já estão contaminadas com o Covid, e se dentro dessas pessoas 10, 15% tem uma outra doença que ela pode ser, a gente começar a ocasionar uma resistência bacteriana, por exemplo. Então, a gente vai ter que lançar mão de medicamentos mais fortes. Então, concentrar o problema e levar muitas pessoas para o mesmo ambiente doente, eu creio que não seria o melhor caminho. Tanto é que já se enfrenta as resistências bacterianas dentro dos hospitais, já se enfrenta outros problemas de cunho hospitalar que a gente já sabe que no dia a dia, na normalidade, a gente já não tem esse controle mais. Então, eu não sou a favor de juntar a turma que está doente em um mesmo local. É muito delicado, né? É muito delicado, vem a questão psicológica, a gente vai mexer com a afetividade, vai mexer com a imunidade novamente, porque o local mais confortável para uma pessoa é onde? É na sua casa. Então, se eu tiver como dar um suporte técnico, alimentar, de acompanhamento na casa dessa pessoa, então eu creio que a resposta vai ser bem mais rápida e eficiente. Então, se tiver que tirar de casa, só tirar realmente se precisar de um apoio hospitalar. Exatamente. E a gente, inclusive, o que é recomendado, né? A gente só vai procurar o hospital, realmente, se for paciente com febre alta ou falta de ar. Em outro caso, realmente, procura a unidade sentinela ou posto de saúde. O hospital realmente fica mais restrito, né? A Janaísa, ela está falando aqui sobre o uso da ivermectina. O uso de ivermectina é muito, 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 muito controverso também. A gente não sabe. Tomara que seja uma medicação maravilhosa, mas a gente não sabe ainda. E tem gente vendendo ivermectina como se fosse água, né, Janaísa? Então, a questão, mas eu, como médico, não recomendo o uso, porque eu não sei se funciona, né? A Thalita pergunta se quem tem febre reumática é grupo de risco. Depende do acometimento da febre reumática. Tem paciente que tem febre reumática, mas fez o acompanhamento com as penicilinas benzatinas bem direitinho, e não tem muito e não afetou muito a saúde dela, é uma pessoa praticamente normal. Nesse caso, não.
Mas paciente que já é cardiopata, já tem uma cardiopatia maior da febre reumática, aí sim, ele tem um fator de risco importante. Lá em cima, o Balbino perguntou também se a pessoa tem alergia a um antibiótico. Existe uma série de antibióticos que eu posso usar. Por exemplo, se eu não posso usar ceftriaxona, eu posso fazer levofloxacino. Ou então, posso lançar a mão do clindamicino. Então, depende muito do esquema que eu tenho disponível na unidade hospitalar, né? Mas isso sempre quem vai indicar é o médico, no caso. Balbino perguntou, como sabemos que a imunidade dos pets está baixa, doutor? Pronto. O Balbino, os animais, quando apresentam algum incômodo, a primeira coisa que eles ficam é isolados. Eles se isolam, eles deixam de brincar, reduzem a ingestão de alimentos. Então, esses comportamentos sinalizam os primeiros sinais de alguma enfermidade. A Janaísa pergunta assim, em relação ao lixo. Porque sabemos que o lixo gerado nas residências de pacientes isolados também estão contaminados. Na minha opinião, deveria haver ações para esse cuidado. Eu concordo, mas aí o risco maior desse lixo, Janaísa, vai ser muito mais para quem coleta o lixo. Então, no caso, os coletores do lixo, porque a população em geral não vai ter contato com esse material. Aí os coletores de lixo devem ter EPIs também, devem ser protegidos com máscaras, com luvas, e devem ser assistidos, porque os coletores de lixo, na minha concepção, por mais que sejam marginalizados, muita gente marginaliza os coletores, né, os garis, mas a minha concepção, eles são linha de frente, assim como os médicos nesse quesito. Então, eles devem ter equipamentos de proteção de ponta, igual em qualquer outro hospital. E assim, doutor, e as pessoas que forem diagnosticadas com o Covid, elas também têm que ter um cuidado à parte com esse lixo que elas produzem. Então, vamos tentar acondicioná-los, identificá-los. Aqui nessa residência tem tratamento de Covid. Então, o gari, quando for entrar em contato com esse material, ele já vai ter um cuidado a mais. Exatamente. E aí a gente puxa o gancho, Marcos, para falar do internamento domiciliar. O pessoal às vezes não entende que o paciente de coronavírus, ele não está em casa, ele deve estar internado em casa. E esse internamento domiciliar, geralmente os pacientes que são atendidos no nosso hospital de Mauriti, todos eles saem com um guia, onde a gente orienta como deve ser feito o internamento domiciliar, um impressozinho que a gente tem lá. Nesse impresso, a gente orienta como é que deve ser feito. O paciente COVID, ele deve ficar num quarto próprio para ele e um banheiro próprio para ele. Ter o lixo disponível, para que ele possa, todo o lixo que ele produzir, ele recolher. O quarto deve ser limpo por ele. Ele deve usar pratos e talheres próprios dele. E a sua higiene deve ser toda feita por ele mesmo. Ah, doutor, mas aí o paciente tem um irmão que mora no mesmo quarto. Nesse caso, o irmão sai do quarto e ele fica sozinho no quarto, nem que o irmão durma na sala. Esse paciente ficar isolado. Sempre com a porta fechada e a janela do quarto aberta para garantir a ventilação, certo? Ah, doutor, mas na casa são 8 pessoas numa casa, é um quarto só, não tem quarto, quarto, banheiro, cozinha, todo mundo amontoado no mesmo lugar. Aí, nesse momento, é o momento onde eu acho que o serviço social dos municípios deve adentrar na residência da pessoa e garantir ali uma internação hospitalar eletiva para essa pessoa, porque ela fica no hospital nesses dias de doença para não contaminar, ou então que retire as pessoas e ofereça uma moradia transitória. Aí vai depender da condição do serviço social de cada município. Mas eu acho que, nesse momento, quando a pessoa não tem condição de fazer um isolamento social satisfatório, é o ideal. Eu tive um caso, antes mesmo da gente ter casos confirmados no Mauriti, teve um paciente que era suspeito, que ele tinha todas as ferramentas do Covid, né? Aí, esse paciente, ele disse que não conseguia fazer o isolamento social em casa, porque a irmã dele não saía do quarto dele. Aí eu tive que falar com a irmã dele, conversar com a irmã dele, que era uma adolescente de 15 anos de idade, fui lá mandar mensagem dela no WhatsApp, para convencer ela para sair do quarto, e foi quando ela saiu do quarto, né? Mas é assim que a gente funciona. A Junaísa fala, essa questão aí,
Aí é o que complica. Porque a pessoa pode ser assintomática e ninguém em casa saber. Aí é nesse momento que a testagem em massa é tão importante. De ter um grande número de testes para descobrir um grande número de assintomáticos, né? O Michel pergunta, como lidar com ansiedade nesse momento da pandemia? E ansiedade pode ser prejudicial quando excede seu limite funcional? Ansiedade é um negócio muito difícil. Nesse momento de isolamento, está todo mundo ansioso. Não existe uma pessoa que está isolada nesse momento, é difícil generalizar, né? Mas não existe uma pessoa que está nesse momento isolada que não esteja ansiosa. Eu mesmo estou ansioso, minha esposa está ansiosa, estão todos ansiosos. Nesse momento, é importante que a gente procure hobbies. Às vezes é importante que a gente desligue um pouquinho o jornal para a gente não ter excesso de informação, né? Nesse momento. E que a gente procure ali algo para se distrair. O que é que você tem feito, Marcos, para controlar a ansiedade? Rapaz, eu não tenho tempo de criar ansiedade, não. Minha rotina aqui, ela continua um pouco mais puxada do que o normal, porque na minha situação eu recuei às pessoas que me ajudam, né? Porque como eu estou na linha de frente, trabalho no banco, tenho contato com várias pessoas, e todos os dias eu tenho que atender, né? Então, não tenho tempo de ter ansiedade, como eu disse. Sou muito centrado. Aí Balbino já aproveita que os pets têm ansiedade. Sim, eles podem sim apresentar ansiedade, podem apresentar estresse e mostrar o desconforto se você não dá atenção para eles. Como a gente está recuando, o caminhar, o passear com eles, se nós não oferecermos o conforto dentro do lar, eles vão sofrer pela ansiedade também. Os pets, eles compartilham de muitas patologias com seres humanos, né? Muito parecido. Minha esposa, ela cursa veterinária, então, às vezes eu estou ali folheando os livros delas e percebo que muita coisa é realmente similar. Ele, ele, ele apresenta, ele copia muito do comportamento do tutor. Se o tutor está de um jeito, ele sempre tenta copiar. O pet tem essa particularidade. Ele sempre está para apoiar o dono, né? Ele se torna, por isso que ele é o melhor amigo. Já participei de projetos, inclusive com o uso de animais para socialização de pessoas, reabilitação. Então, está interligado a relação humana com a relação pet. Não é só uma companhia, é uma relação de amizade, relação de mãe e filho, de pai e filho. Então, a gente, no dia a dia, a gente acaba que se deparando com várias situações em que hoje ter um pet dentro de casa é um membro da família. Então, se você apresenta algum desconforto, alguma ansiedade, algo anormal, o seu pet também pode apresentar. Exatamente. Os pets, nesse momento, são muito importantes. Eu acho que nesse momento de isolamento, eles ajudam muito. Eu digo assim, por exemplo, aqui em casa ajuda demais, porque como a gente chega em casa, a gente não pode sair, nossa diversão, às vezes, é dar banho nas cachorras, ficar brincando, sentar no corredor e ficar brincando com elas, tem ajudado muito. Logo aqui em casa tem vários, né? Então a gente faz aquela festa, né? A Rosângela pergunta aqui, ó, meu pai teve contato com umas pessoas que foram testados positivos. Ele fez o teste rápido, mas deu negativo. Mas está tendo dor de cabeça. Qual outro exame iria comprovar a realidade do Covid, no caso? 2 exames que podem ser feitos além do teste rápido. O suave de orofaringe, que eu já comentei, que é aquele algodãozinho. Ele pode ter critério se ele for idoso, se ele tiver comorbidade. E o outro exame seria o IgG e o IgM, que faz no sangue periférico, que faz no laboratório. Esses 2 exames, eles custam entre R$340. São exames muito caros, que o suave tem pelo SUS, mas ele demora cerca de 20 dias para sair o resultado. Então, como os exames laboratoriais que a gente tem disponíveis não são uma realidade que todo mundo pode fazer,
o recomendado é que seu pai fique em isolamento como se ele tivesse Covid. Porque aí, ele tendo sintomas leves, o problema não tem problema nenhum. O perigo aí vai ser transmitir para alguém. Marcos, Oi. nesse momento, assim, eu acho que eu já estou satisfeito. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, também já estou satisfeito. Gostei muito da participação da turma aí, espero ter contribuído, tirado dúvidas. A gente sempre se coloca à disposição, se tiver alguma dúvida mais, algum questionamento, algo que a gente possa ajudar as pessoas a entender melhor essa situação em que a gente está passando. É uma situação nova para todas as áreas de conhecimento, seja na área humana, na área veterinária, na biologia. Então, a gente está diante de uma situação que é nova, então, se ela é nova, nós, como seres pensantes, pesquisadores, que estamos na linha de frente, então nós temos que aprender a conviver com o problema e a enfrentá-lo de forma segura para que não tenhamos tantos prejuízos, como a perda de vida, a disseminação descontrolada. Temos que ter um apoio maior, apoiar os familiares, apoiar aquelas pessoas que têm dificuldade em entender, têm dificuldade em querer isolar. Então, assim, compete a gente, enquanto sociedade como um todo, além de ser profissionais, contribuir desta forma. Eu queria dizer, assim, também agradecer a todos que também, pessoalmente, estão aqui. Essa luta contra o coronavírus, para mim, como profissional, tem sido, acho que o desafio que eu tenho enfrentado, o maior desafio que eu tenho enfrentado como profissional, como médico, pela função que eu ocupo lá no hospital. E tem sido uma luta difícil, mas tem sido uma coisa engrandecedora demais para todo mundo que está lutando contra e toda a população que está nesse momento, vivendo esse momento. Eu queria deixar um recado para você que é mauritiense, que está assistindo aqui, e para você que é população, no geral. A gente que é profissional de saúde, que está na luta, eu, o Marcos, diversas outras pessoas que estão aqui na linha de frente, a gente está por vocês. A gente está lutando porque a gente ama a nossa profissão, a gente ama nosso trabalho e a gente quer realmente resolver o problema o máximo que a gente puder. Balbino também, que está aqui com a gente, também é profissional de saúde, e a gente está aqui por vocês. Então, não se acanhem, caso vocês queiram perguntar, conversar com a gente, participar, e a gente está aqui por vocês mesmo. Então, vamos juntos, como equipe, como a população e os profissionais de saúde, vamos vencer essa doença, vai passar. Logo, logo, isso que vai ser história. A gente vai dar muita risada de tudo isso que está acontecendo e a gente vai aprender muito com isso. Graças a Deus. Então, muito obrigado, pessoal. Quero dar uma palavra breve. Eu sou a professora Goreto, estou com os biólogos, com os acadêmicos do quinto semestre do curso de Ciências Biológicas, né? E foi pensado esse projeto, Biólogos em Ação pela Vida, e eu acompanhando esse brilhante momento, né, essas palavras tão relevantes, e me veio um pensamento. Existe ação maior pela vida do que essa que está acontecendo hoje? Né? O que vocês estão fazendo aqui enquanto convidados? Então, uma palavra de agradecimento, né, ao doutor Edmar, ao doutor Marcos, porque o projeto Biólogos em Ação pela Vida, ele tomou forma, né? E hoje está com vocês aqui, né? Esse tempo, essa disponibilidade, esse cuidado, esse zelo, e essas palavras tão relevantes em relação à saúde, à precaução. E uma palavra que ficou, doutor Edmar, eu até comentei lá no chat, é a questão do correr, que faz-se necessário. Nós temos que correr, enquanto não houver, de fato, um conhecimento, uma vacina, algo que leve os profissionais de saúde como vocês a viver a população como um todo, a sociedade. O caminho é esse, então é o correr. É vocês, é o cuidado de vocês, é a linha de frente da medicina, e o correr dos demais.
a precaução, o cuidado, a empatia. Então, a minha palavra, as minhas palavras, é de agradecimento pela disponibilidade, pela consideração, pela boa vontade. Então, são considerações importantes, relevantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Gorete. A gente tá... Evitar a disseminação por aí. É ouvir e é fazer com que o vírus não seja, de fato, espalhado. Então, isso chama-se empatia. Se eu não sou médica, se eu não tenho conhecimento que vocês têm, que estão nessa luta, eu tenho que evitar. Eu tenho que evitar propagar para os demais. Obrigada a vocês. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada, doutor Edmar. É isso. E falar de pets, Marcos, para mim é algo assim de uma relevância tão grande, porque o meu amor pelos pets é tão grande. Nossa, tem uma ali participando. É tão grande quanto o meu amor pelos que são mais caros. É isso. Obrigada. Obrigado, Lorena, também. Aqui com o meu pet para dizer que, assim, realmente cuidar com os pets é importante. Pode puxar, mano. Vou já liberar aqui a sala para os gatos entrar, viu? Aí, ó, doutor Mesquita, para falar. Aí, ó, essa aqui é minha aspirina. Meu gostoso aqui também, ó. Você não faz inveja porque você tem dois pets. Eu tenho... eu fiz a doutor Mesquita. E quero agradecer muito por ter tirado as nossas dúvidas. Fiz as perguntas relativas que sempre, todos os dias, as pessoas me perguntam durante o meu trabalho na parte da saúde. E é isso que eu só quero agradecer muito a doutor Marcos também, o médico da minha cachorro. E sempre estamos aí, precisando, estamos à disposição. Obrigado também, pessoal, pelo convite, pela participação, pela troca de informações. E assim, estamos sempre disponíveis, estamos juntos, essa batalha de todos. E para que ela seja vencida, a gente precisa da participação de toda a sociedade, de todos os profissionais, de todas as áreas. Então, a essência das nossas formações, tanto da minha quanto a do Dr. Mesquita, ela sempre começa, a gente precisa de informações que vêm da biologia. Então, quero parabenizar a turma aí pela atitude, pela ação, pelo convite. Já vi que tem outras palestras aí que vocês estão fazendo. Então, nada mais justo do que parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, parabéns mesmo para a equipe, foi show de bola, viu? A interação foi maravilhosa. Então, a gente se despede. Obrigada. Obrigada, né? Eu sei que Gorete já agradeceu também, mas todo agradecimento é pouco pela disponibilidade de vocês. Eu sei que eu aperrei bastante essa semana, entrando em contato com o doutor Mesquita, doutor Marcos. Eu sei da correria que está, e eu acho, assim, um momento extremamente importante, porque, como vocês viram, nossos alunos, a população em geral, ainda tem muitas dúvidas, e nós buscamos sempre levar essa informação da forma mais fidedigna possível, com profissionais capacitados, que têm experiência para falar sobre isso e que têm conhecimento de causa, justamente para evitar a disseminação, como a gente observa aí, dessas fake news, né? Saiu aí a da acerola, eu vi várias outras também acontecendo nesse período, então é muito importante levar essa informação correta, e nossos alunos, como eu sempre digo, nossos meninos, de uma forma carinhosa, por estarem inseridos principalmente aí na comunidade de Mauriti e nos arredores, em outros interiores, eles acabam disseminando essa informação. Então, é importantíssimo esses momentos de troca, e eu agradeço mais uma vez, e as palavras do Dr. Mesquita ficaram bem óbvias, assim, essa importância da ajuda coletiva, né, porque são vários profissionais envolvidos, nós temos aí os profissionais da saúde, foi citado questões de ansiedade, tem a questão com os pets, questões psicológicas, tem o entregador, o gari, então é todo mundo assim que está passando por esse momento, e a gente precisa do auxílio, do apoio de todos nesse momento de solidariedade, de colaboração e consciência social e coletiva. Isso é o mais importante, eu acho que
isso ficou claro nas palavras de Dr. Mesquita. Então, mais uma vez agradecer, eu acho que deu para esclarecer todas as dúvidas. Janaísa também, né? Eu sei, Janaísa me perturba um pouquinho, também lhe amo, certo? Então, já anunciando que vocês perceberam que são muitas ações que estão acontecendo. A gente já teve podcast, que já está no nosso canal do YouTube, então quem puder já se inscreve. Tem a página do Instagram, tem live, tem minicurso. Amanhã a gente encerra a semana com a roda de conversa. Então, assim, é muita coisa acontecendo e eu espero que a repercussão disso tudo seja realmente a disseminação das informações corretas para que a gente consiga vencer esse momento, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. A participação dos alunos, a participação do doutor Mesquita, doutor Marcos, realmente, assim, eu só tenho a agradecer. Foi um momento enriquecedor para todos. Se alguém tiver mais algum pronunciamento, microfone aberto. E assim, de antemão agradecer a turma do quinto semestre de coração. E Bárbara, essa semana você se empoderou dela, e que semana maravilhosa, né? Que tem acontecido as ações de uma forma muito dinâmica e também com informações tão relevantes. E já convidando todos, inclusive doutor Edmar Mesquita e doutor Marcos, para nos acompanhar na próxima semana, porque até junho nós temos muitas ações, muito trabalho. Os biólogos do quinto semestre, os acadêmicos do quinto semestre, eles estão, de fato, propagando a ação pela vida. E é isso. E vamos vencer. Se Deus quiser, vamos sim. Pronto, então, eu acho que se ainda tiver mais alguma colocação, porque também já são 9 horas, né? A gente tinha estipulado de 7 às 9, eu acho que já abusamos demais da boa vontade, da colaboração, né? Então, se não tiver mais alguma colocação, acho que nós podemos encerrar aqui, e aí eu fecho a sala, e lembrando que qualquer coisa, né, tem o nosso Instagram, tem a página, vocês podem enviar alguma dúvida, que a gente pode sim pensar em um outro momento, e com certeza já salvei o contato, e eu perturbo mesmo. E eu vou atrás de novo, e foi excelente a participação dos pets no final. Que inveja vocês me fizeram, que eu não tenho nenhum pet aqui. Que tristeza não ter nenhum pet aqui. Então, obrigada a todos, boa noite e até a próxima. Amanhã tem mais. Muito obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tudo bom.